Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz e luz. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos retomando o estudo de O Livro dos Espíritos. E isso é uma alegria enorme para todos nós que buscamos aprender, refletir e, principalmente, viver o Evangelho com mais consciência. Antes de começar, já deixo um convite fraterno. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber os próximos estudos e divulgue este conteúdo para outras pessoas que também desejam crescer espiritualmente. Seu engajamento ajuda essa mensagem a chegar mais longe. A questão 48 de O Livro dos Espíritos. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Respondida com não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Essa resposta convida a uma reflexão que permanece atual. Não se trata de desprezo pela ciência, nem de desinteresse pela história natural. Trata-se antes de uma advertência metodológica e moral. O conhecimento humano é progressivo, limitado em cada época e deve ser orientado por finalidade elevada. Devemos refletir essa resposta no sentido de dizer: o problema não é saber demais sobre fósseis, eras e datas. O problema é saber muito sobre o mecanismo da vida e pouco sobre o sentido da vida. Essa chave é profundamente espírita e encontra amparo em autores respeitados do movimento doutrinário, sem contrariar Kardec e os princípios básicos. A leitura espírita madura evita dois extremos: dogmatizar a ignorância, ou seja, não sabemos e nunca saberemos; absolutizar o saber provisório, ou agora sabemos tudo. Kardec, em A Gênese, estabelece que o Espiritismo não teme a ciência. Ao contrário, acompanha o progresso e revê formulações secundárias quando fatos novos se impõem. Logo, a resposta da questão 48 não é um veto eterno à investigação, mas um chamado à humildade epistemológica. Em meados do século XIX, os instrumentos de datação eram rudimentares. Hoje, a ciência oferece estimativas consistentes sobre a idade da Terra e da vida. Ainda assim, do ponto de vista filosófico espírita, tais números continuam sendo aproximações dentro de um quadro muito mais vasto, que inclui causalidade espiritual e finalidade evolutiva. Leon Denis, em obras como O Problema do Ser, do Destino e da Dor, insiste nessa ideia de proporcionalidade. Conhecer é necessário, mas conhecer com elevação é indispensável. Quando o saber se dissocia da consciência, cresce a potência técnica sem crescimento moral equivalente, e então o progresso exterior convive com a angústia interior. O trecho apresentado afirma que o homem é o ser mais novo na casa terrestre, síntese de gigantescos esforços da natureza. Essa imagem dialoga fortemente com a visão espírita da evolução. Emmanuel, em A Caminho da Luz, e André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, tratam do desenvolvimento do princípio inteligente ao longo de estágios sucessivos, até a fase humana, quando desponta a razão moral e a responsabilidade consciente. Aqui há um ponto essencial. O Espiritismo não reduz o homem ao corpo, mas também não despreza a história biológica do corpo. O corpo é instrumento evolutivo. O espírito é o ser permanente em jornada. Essa visão evita tanto o materialismo estrito quanto o espiritualismo desconectado da realidade orgânica. Assim, a pergunta, quando apareceu o homem, ganha duas camadas. 1. A camada biológica, quando surgiram formas humanas no planeta. 2. A camada espiritual, quando o princípio inteligente atingiu o nível de autoconsciência moral que caracteriza a humanidade. A segunda camada é a mais decisiva para a doutrina, porque dela decorrem deveres: escolher, reparar, amar, servir. Temos que nos atentar para o risco de estudar apenas o corpo somático e negligenciar a alma. Esse alerta é legítimo no campo espírita,
mas não deve ser lido como rejeição da medicina, da biologia ou da pesquisa. O próprio Kardec valoriza o exame racional e a observação metódica. O ponto é outro. Sem renovação moral, nenhum avanço técnico resolve integralmente os sofrimentos humanos. Autores como André Luiz, especialmente em Evolução em Dois Mundos, ampliam essa visão. O processo evolutivo envolve matéria e espírito em interação contínua. Emmanuel, em A Caminho da Luz, também trabalha a ideia da longa jornada do princípio inteligente até a condição humana. Assim, a pergunta "quando surgiu o homem?" é legítima. Mas, para o Espiritismo, há outra pergunta ainda mais urgente: em que ponto está a evolução moral do homem? Devemos pensar que talvez mais importante do que datar fósseis seja enfrentar as raízes do sofrimento moral. Ódio, ciúme, inveja, maledicência, egoísmo. Isso está em plena sintonia com a tradição espírita, que aponta orgulho e egoísmo como fontes profundas dos desequilíbrios individuais e coletivos. A humanidade avança em tecnologia, mas continua em conflito nas relações. Descobre novos remédios, mas ainda adoece moralmente. E aqui a doutrina espírita nos chama para a responsabilidade. Não basta curar sintomas sociais. É preciso transformar causas íntimas. Quando falamos em intimidade, temos que ter como ponto central o lar. No entendimento espírita, o lar é mais do que espaço de convivência. É campo de aprendizado, reajuste e crescimento. Quando o Evangelho é vivido no lar, não apenas lido, mas praticado, começam as mudanças reais, no modo de falar, no modo de escutar, na forma de corrigir sem humilhar, no exercício da paciência, da fraternidade e da caridade. O chamado culto do Evangelho no lar tem esse sentido pedagógico e espiritual. Criar ambiente de paz, proteção e educação moral contínua. E aqui está uma chave profunda. Queremos uma sociedade melhor, mas a sociedade começa dentro de casa. A esperança de uma terra mais pacificada é coerente com a ideia espírita de progresso. Mas essa transição não acontece por milagre instantâneo. Acontece por esforço contínuo de milhões de consciências, encarnadas e desencarnadas, comprometidas com o bem. O homem novo não nasce de aparência religiosa, nem de discurso bonito. Nasce de prática diária. Mais verdade, mais humildade, mais dever cumprido, mais caridade. Como ensina Kardec, o verdadeiro espírita é reconhecido pela transformação moral e pelos esforços para vencer suas más inclinações. Para fixar bem o estudo, vamos resumir em 6 pontos. 1. A questão 48 ensina a humildade diante dos limites do conhecimento humano. 2. O Espiritismo respeita e acompanha a ciência. 3. Conhecer datas da vida na Terra é útil, mas não suficiente. 4. A prioridade espiritual é combater as raízes morais do sofrimento. 5. O lar evangelizado é base da regeneração individual e social. 6. O futuro da Terra depende da transformação íntima de cada um de nós. Gratidão pela sua presença neste estudo. Não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este conteúdo. E seguimos juntos, passo a passo, no aprendizado espírita. Em breve estaremos com a questão 49 deste mesmo estudo de O Livro dos Espíritos. Paz e luz a todos.